Na Islândia, a natureza não é apenas um cenário. Ela é uma força viva, imprevisível e dominante. Nesta terra moldada por vulcões ativos, geleiras milenares, ventos cortantes e mares implacáveis, a vida encontrou formas extraordinárias de resistir. Entre o fogo que emerge do interior da terra e o gelo que cobre vastas paisagens, existe um mundo selvagem pouco explorado, onde cada animal carrega a marca da adaptação extrema. Este documentário mergulha nesse território bruto para revelar como a fauna islandesa sobrevive em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Aqui o silêncio é quebrado pelo som do vento e das ondas batendo contra falésias gigantescas. As estações mudam de forma radical, alternando meses de escuridão quase total com dias intermináveis de luz. Nesse cenário extremo, espécies únicas aprenderam a viver entre contrastes absolutos. Ao longo desta jornada, vamos conhecer animais que não apenas habitam a Islândia, mas representam o espírito dessa terra indomável, onde sobreviver exige força, inteligência e equilíbrio com a natureza. Entre as aves que desafiam os céus gelados está o puffin, pequeno no tamanho, mas gigantesco em resistência. Ele transforma as falésias íngremes em lar e o oceano gelado em fonte de alimento, mostrando como até as criaturas mais delicadas podem prosperar em condições severas. Nos campos abertos e tundras geladas, a raposa do Ártico surge como símbolo da adaptação perfeita, mudando sua pelagem conforme as estações e enfrentando o frio extremo com estratégias precisas de sobrevivência. Nas águas frias do Atlântico Norte, a foca domina o ambiente marinho, alternando momentos de descanso nas rochas com mergulhos profundos em busca de alimento. Sua presença revela a riqueza do oceano islandês e a importância dos mares gelados para o equilíbrio da vida selvagem. Em terra firme, cruzando planícies e áreas vulcânicas, a rena percorre longas distâncias em busca de alimento, mantendo viva uma tradição de migração e resistência herdada de gerações. E espalhadas pelas paisagens abertas, enfrentando ventos intensos e temperaturas baixas, estão as ovelhas islandesas, um dos símbolos mais antigos da convivência entre humanos e natureza na Islândia. Rústicas e independentes, elas representam a capacidade de adaptação ao ambiente e a ligação profunda entre o povo islandês e essa terra moldada por extremos. Ao longo deste documentário, você vai descobrir como esses animais enfrentam o frio, a escassez e as mudanças bruscas do clima, revelando não apenas histórias de sobrevivência, mas lições sobre equilíbrio, resiliência e respeito à natureza. A Islândia selvagem não é um lugar de conforto. É um território onde apenas os mais preparados prosperam. Prepare-se para explorar uma terra onde o fogo encontra o gelo, onde a vida desafia limites e onde cada criatura tem um papel essencial nesse ecossistema único. Esta é a Islândia em seu estado mais puro, selvagem e verdadeiro. Uma jornada por uma das últimas fronteiras naturais do planeta, onde a sobrevivência é uma arte moldada pela própria terra. O puffin, conhecido por muitos como o palhaço do mar, é uma das aves mais emblemáticas da Islândia. Com seu bico colorido, corpo compacto e olhar curioso, ele pode parecer frágil à primeira vista, mas é, na verdade, um verdadeiro sobrevivente dos ambientes mais hostis do Atlântico Norte. Durante grande parte do ano, o puffin vive em alto mar, enfrentando águas geladas, ondas violentas e ventos intensos,
retornando à terra firme apenas na época de reprodução. Essa vida dividida entre o oceano e as falésias revela uma adaptação extrema a dois mundos completamente diferentes. As falésias islandesas são escolhidas como local de nidificação por oferecerem proteção contra predadores terrestres. Ali, o puffin cava túneis profundos no solo ou utiliza fendas naturais nas rochas para abrigar seus filhotes. Esse comportamento demonstra inteligência e estratégia, essenciais para garantir a sobrevivência da espécie em um ambiente onde erros raramente são perdoados. Durante o verão, milhares de puffins se reúnem nessas colônias, transformando penhascos silenciosos em verdadeiras cidades vivas, repletas de movimento e sons característicos. No mar, o puffin revela uma habilidade impressionante como caçador. Suas asas curtas, que em terra parecem desajeitadas, tornam-se verdadeiras ferramentas de propulsão debaixo d'água. Ele mergulha a grandes profundidades e nada com agilidade, capturando pequenos peixes como arenques e capelins. Um dos aspectos mais fascinantes do puffin é sua capacidade de segurar vários peixes ao mesmo tempo no bico, graças a uma estrutura especial que mantém a presa enquanto ele continua caçando. Essa eficiência é vital para alimentar os filhotes em um ambiente onde cada viagem ao mar exige alto gasto de energia. A adaptação ao frio é outro elemento essencial da sobrevivência do puffin. Suas penas densas e impermeáveis funcionam como um isolamento térmico natural, protegendo o corpo das águas geladas e dos ventos constantes. Além disso, a circulação sanguínea nas patas e no bico é ajustada para minimizar a perda de calor, uma estratégia comum entre aves que vivem em regiões polares e subpolares. Cada detalhe do corpo do puffin é resultado de milhares de anos de evolução em resposta ao ambiente extremo da Islândia. Apesar de sua aparência carismática, o puffin enfrenta desafios crescentes. As mudanças climáticas têm afetado a disponibilidade de peixes, forçando a ave a percorrer distâncias maiores em busca de alimento. O aquecimento dos oceanos altera o equilíbrio marinho, impactando diretamente o sucesso reprodutivo da espécie. Em algumas regiões, a população de puffins já apresenta sinais de declínio, tornando sua conservação uma preocupação crescente para cientistas e ambientalistas. Culturalmente, o puffin ocupa um lugar especial na Islândia. Ele é símbolo nacional, representando a conexão entre o povo islandês e o mar. Sua presença nas falésias marca a chegada do verão e reforça a importância dos ciclos naturais para a vida humana e animal. Proteger o puffin significa proteger também os oceanos, as falésias e todo o ecossistema que sustenta a vida nesta terra de extremos. Observar um puffin em pleno voo, desafiando ventos fortes e precipícios, é testemunhar a essência da Islândia selvagem. Ele representa a delicada linha entre fragilidade e resistência, mostrando que, mesmo nos ambientes mais duros do planeta, a vida encontra caminhos para prosperar. O puffin não é apenas uma ave, é um símbolo da adaptação, da perseverança e da força silenciosa da natureza islandesa. A raposa do Ártico é o mamífero terrestre mais icônico da Islândia e uma das criaturas mais bem adaptadas ao frio extremo do planeta. Em uma terra onde as temperaturas podem despencar rapidamente, os ventos são constantes e a comida nem sempre está disponível, essa raposa não apenas sobrevive, mas prospera. Pequena em tamanho, mas extraordinária em resistência, ela é um verdadeiro símbolo da inteligência evolutiva, moldada pelo gelo e pela escassez.
Diferente de outras espécies, a raposa do Ártico foi o único mamífero terrestre nativo da Islândia após a última era do gelo. Ela chegou à ilha atravessando pontes de gelo que ligavam o território ao continente europeu, estabelecendo-se em um ambiente praticamente sem concorrência. Desde então, tornou-se uma peça central do ecossistema islandês, adaptando-se a planícies congeladas, tundras abertas, falésias costeiras e áreas vulcânicas remotas. Uma de suas características mais impressionantes é a capacidade de mudar a cor da pelagem conforme as estações. No inverno, sua pelagem branca a camufla perfeitamente na neve, tornando-a quase invisível. No verão, os pelos assumem tons de marrom e cinza, permitindo que a raposa se misture à paisagem rochosa e ao solo escuro. Essa mudança não é apenas estética, mas uma estratégia essencial de caça e proteção contra predadores. A raposa do Ártico é extremamente oportunista em sua alimentação. Em um ambiente onde a escassez é regra, ela se adapta ao que estiver disponível. Alimenta-se de aves marinhas, ovos, peixes, pequenos mamíferos, insetos e até carcaças deixadas por outros predadores ou pelo mar. Nas regiões costeiras, segue colônias de aves e explora o que o oceano traz à terra, demonstrando uma relação íntima entre o ambiente terrestre e marinho da Islândia. Durante os meses mais rigorosos do inverno, quando a caça se torna ainda mais difícil, a raposa depende de sua capacidade de armazenar gordura corporal e de sua pelagem extremamente densa, considerada uma das mais quentes entre todos os mamíferos. Suas orelhas curtas e focinho compacto reduzem a perda de calor, enquanto suas patas são cobertas por pelos, permitindo que caminhe sobre a neve e o gelo sem congelar. A reprodução ocorre na primavera, quando as condições começam a melhorar. As tocas são cavadas em encostas protegidas, muitas delas usadas por várias gerações. Algumas dessas tocas têm dezenas de entradas e câmaras internas, formando verdadeiros labirintos subterrâneos. Essa estrutura complexa protege os filhotes do frio, do vento e de possíveis ameaças, garantindo maiores chances de sobrevivência em um ambiente implacável. Apesar de sua adaptação extraordinária, a raposa do Ártico também enfrenta desafios modernos. Mudanças climáticas alteram padrões de neve e afetam sua camuflagem natural, além de influenciar a disponibilidade de alimento. A presença humana crescente em áreas remotas também interfere em seus territórios tradicionais. Ainda assim, a raposa do Ártico permanece como um dos exemplos mais claros de resiliência da fauna islandesa. Ver uma raposa do Ártico cruzando silenciosamente a tundra é testemunhar a perfeita harmonia entre forma e função. Cada detalhe de seu corpo e comportamento reflete a luta constante pela sobrevivência em um dos ambientes mais extremos da Terra. Ela não é apenas um animal da Islândia selvagem, é um símbolo vivo da adaptação, da persistência e do equilíbrio delicado que sustenta a vida onde o gelo domina a paisagem. Nas águas frias que cercam a Islândia, onde o Atlântico Norte se encontra com correntes geladas do Ártico, as focas são algumas das habitantes mais antigas e adaptadas desse ambiente extremo. Elas representam a ligação direta entre o mundo marinho e as paisagens rochosas da costa islandesa, vivendo em um território onde o frio intenso e o mar agitado definem as regras da sobrevivência. Para essas criaturas, o oceano não é apenas um habitat, mas um desafio constante que exige força, resistência e precisão.
As focas passam a maior parte da vida no mar, onde encontram alimento e proteção. Seus corpos alongados e hidrodinâmicos permitem nadar com grande eficiência, economizando energia mesmo em longas distâncias. As nadadeiras dianteiras e traseiras funcionam como verdadeiros lemes naturais, garantindo controle e agilidade em águas turbulentas. Sob a superfície gelada, as focas são caçadoras silenciosas, perseguindo peixes, crustáceos e cefalópodes, com movimentos rápidos e calculados. Uma das principais adaptações das focas ao ambiente islandês é a espessa camada de gordura sob a pele, conhecida como blubber. Essa camada funciona como isolamento térmico, mantendo a temperatura corporal estável, mesmo em águas extremamente frias. Além disso, o blubber serve como reserva de energia durante períodos em que o alimento se torna escasso, especialmente no inverno. Essa característica é essencial para a sobrevivência em um oceano onde as condições podem mudar rapidamente. Apesar de sua habilidade no mar, as focas também dependem da terra. Rochas costeiras, bancos de areia e pequenas ilhas servem como locais de descanso, muda de pele e reprodução. Nessas áreas, elas formam colônias temporárias, onde filhotes nascem e passam seus primeiros dias de vida. O vínculo entre mãe e filhote é forte, e os primeiros momentos são cruciais para o aprendizado de habilidades básicas que garantirão a sobrevivência no oceano. O comportamento social das focas varia conforme a espécie, mas muitas demonstram interações complexas, incluindo vocalizações, posturas corporais e disputas por território. Esses comportamentos são fundamentais para a organização do grupo e para o sucesso reprodutivo. Ao mesmo tempo, as focas precisam estar constantemente alertas, pois predadores naturais e a presença humana representam ameaças constantes em áreas costeiras. As focas desempenham um papel ecológico vital no equilíbrio marinho. Como predadoras, ajudam a regular populações de peixes e outros organismos, contribuindo para a saúde do ecossistema oceânico. Sua presença indica a qualidade ambiental das águas, já que são sensíveis à poluição e às mudanças nos estoques de peixes. Quando as populações de focas diminuem, isso geralmente sinaliza problemas mais amplos no ambiente marinho. Nas últimas décadas, as focas enfrentam novos desafios. A poluição dos oceanos, o aquecimento das águas e a interferência humana nas zonas costeiras têm impactado seus habitats e fontes de alimento. Mesmo assim, elas continuam a demonstrar notável capacidade de adaptação, resistindo em um dos mares mais severos do planeta. Esforços de conservação e áreas protegidas são fundamentais para garantir que essas populações permaneçam saudáveis. Observar uma foca emergindo lentamente da água, descansando sobre uma rocha sob o céu cinzento da Islândia, é presenciar a tranquilidade em meio à brutalidade da natureza. Elas simbolizam o equilíbrio entre força e serenidade, mostrando que a sobrevivência no Ártico não depende apenas de agressividade, mas de adaptação precisa e harmonia com o ambiente. As focas são guardiãs silenciosas dos mares islandeses, essenciais para a continuidade da vida nesse território moldado pelo gelo e pelo oceano. Nas vastas planícies da Islândia Oriental, onde o terreno alterna entre campos de lava, tundras abertas e áreas cobertas por neve durante grande parte do ano, a rena é uma presença silenciosa e resiliente. Introduzida no país no século XVIII, essa espécie encontrou na Islândia um ambiente desafiador, mas adequado à sua impressionante capacidade de adaptação.
Hoje, as renas fazem parte da paisagem selvagem islandesa, simbolizando resistência, movimento constante e sobrevivência em meio aos extremos climáticos. As renas são animais migratórios, movendo-se de acordo com as estações em busca de alimento e condições mais favoráveis. Durante o verão, aproveitam os longos dias de luz contínua para se alimentar intensamente, acumulando energia para enfrentar o inverno rigoroso. Já nos meses frios, deslocam-se para áreas mais baixas e protegidas, onde a neve é menos profunda e o acesso à vegetação se torna possível. Esse padrão de migração é essencial para a sua sobrevivência em um ambiente onde os recursos são limitados e imprevisíveis. Uma das adaptações mais notáveis da rena é sua pelagem espessa e altamente isolante. Composta por pelos ocos que retêm o ar, ela oferece proteção eficiente contra o frio extremo e os ventos cortantes. Além disso, suas patas largas funcionam como verdadeiras raquetes naturais, distribuindo o peso do corpo e permitindo que caminhem sobre a neve sem afundar. Essas características tornam a rena perfeitamente equipada para atravessar paisagens geladas e terrenos irregulares. A alimentação da rena na Islândia é baseada principalmente em gramíneas, musgos, líquens e pequenos arbustos. Durante o inverno, quando a neve cobre grande parte do solo, elas utilizam os cascos para cavar e alcançar o alimento escondido. Esse comportamento exige esforço físico constante, tornando a eficiência energética um fator crucial para a sobrevivência. Cada movimento é calculado, pois desperdiçar energia pode significar não resistir aos meses mais severos do frio. Socialmente, as renas vivem em grupos que variam de tamanho conforme a estação. No verão, grandes bandos podem ser observados, enquanto no inverno, os grupos tendem a se dividir em unidades menores. Essa organização reduz a competição por alimento e facilita essa adaptação às condições adversas. A comunicação entre os indivíduos ocorre por meio de vocalizações, posturas corporais e movimentos sutis, garantindo a coesão do grupo durante longas jornadas. Apesar de sua força e resistência, as renas também enfrentam ameaças. As mudanças climáticas alteram a cobertura de neve e afetam a disponibilidade de alimento, tornando os padrões migratórios menos previsíveis. A presença humana, estradas e atividades econômicas também fragmentam seus territórios, dificultando deslocamentos naturais. A gestão responsável e o monitoramento das populações são essenciais para manter o equilíbrio entre conservação e atividade humana. Culturalmente, a rena ocupa um espaço simbólico importante, associada à vida em regiões frias e à sobrevivência em ambientes extremos. Na Islândia, sua imagem está ligada às paisagens remotas e à ideia de natureza intocada. Observar uma rena cruzando lentamente um campo de lava coberto de neve é testemunhar a harmonia entre animal e ambiente, um exemplo de como a vida se molda às condições mais duras. A rena representa o movimento contínuo da vida na Islândia selvagem. Ela nos lembra que sobreviver nesse território exige adaptação constante, respeito aos ciclos naturais e uma conexão profunda com a terra. Em meio ao fogo e ao gelo, a rena segue seu caminho silencioso, mantendo viva uma das histórias mais marcantes da fauna islandesa. A ovelha islandesa é muito mais do que um animal comum na paisagem da Islândia. Ela é um símbolo vivo da resistência, da adaptação e da convivência entre o ser humano e a natureza extrema.
Introduzida pelos primeiros colonizadores nórdicos há mais de 1000 anos, essa raça permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos, moldada exclusivamente pelas condições severas da ilha. Ventos intensos, temperaturas baixas, terrenos rochosos e mudanças bruscas de clima transformaram a ovelha islandesa em um dos animais domésticos mais rústicos do mundo. Uma das características mais marcantes da ovelha islandesa é sua lã dupla, composta por duas camadas distintas. A camada externa é longa e resistente à água, protegendo o animal da chuva, da neve e do vento. Já a camada interna é macia e altamente isolante, mantendo o calor corporal mesmo nos invernos mais rigorosos. Essa combinação permite que as ovelhas sobrevivam ao ar livre durante grande parte do ano, algo impensável em muitas outras regiões do planeta. Durante o verão, as ovelhas islandesas pastam livremente por vastas áreas naturais, incluindo campos de lava, encostas montanhosas e planícies abertas. Esse sistema de pastoreio extensivo reflete uma relação ancestral com a terra, onde os animais exploram o ambiente de forma quase selvagem. Elas se deslocam por longas distâncias em busca de alimento, desenvolvendo resistência física e uma impressionante capacidade de orientação em terrenos difíceis. A alimentação dessas ovelhas é baseada em gramíneas, ervas, musgos e outras plantas resistentes ao frio. Essa dieta simples, porém eficiente, contribui para a sua saúde e adaptação ao ambiente. Mesmo em áreas onde a vegetação é escassa, as ovelhas conseguem extrair o máximo de nutrientes disponíveis, demonstrando uma notável eficiência energética. Essa capacidade é fundamental em um território onde o crescimento das plantas é limitado por curtos períodos de verão. Além de sua importância ecológica, a ovelha islandesa tem um papel cultural profundo. Ela está diretamente ligada à história e à sobrevivência do povo islandês, fornecendo lã, carne e sustento por gerações. A relação entre humanos e ovelhas moldou tradições, rotinas e até a ocupação do território. Em muitas regiões, as estradas são compartilhadas com rebanhos soltos, reforçando a ideia de coexistência entre sociedade e natureza. Apesar de sua robustez, a ovelha islandesa também enfrenta desafios modernos. Mudanças climáticas afetam os ciclos naturais de crescimento da vegetação, enquanto a expansão de infraestruturas pode limitar áreas de pastagem tradicionais. A gestão sustentável desses rebanhos é essencial para preservar tanto o animal quanto os ecossistemas que ele ocupa, evitando a degradação do solo e mantendo o equilíbrio ambiental. A ovelha islandesa também contribui para a biodiversidade local. Seu pastoreio ajuda a controlar o crescimento da vegetação, prevenindo o avanço excessivo de determinadas plantas e mantendo paisagens abertas que favorecem outras espécies. Dessa forma, ela atua como um agente ativo na manutenção do equilíbrio ecológico, mesmo sendo um animal domesticado. Observar uma ovelha islandesa enfrentando ventos fortes sob um céu carregado é testemunhar a essência da Islândia selvagem. Ela representa a capacidade de adaptação diante da adversidade e a ligação profunda entre a vida humana e o ambiente natural. Em uma terra de fogo e gelo, a ovelha islandesa permanece firme, silenciosa e resiliente, carregando consigo séculos de história e sobrevivência moldados pela própria terra. A Islândia selvagem é um retrato vivo da força bruta da natureza. Entre vulcões ativos, geleiras gigantescas,
mares gelados e ventos implacáveis, a vida encontrou caminhos surpreendentes para existir. Ao longo deste documentário, acompanhamos animais que não apenas habitam essa terra extrema, mas que a definem. O puffin, a raposa do Ártico, a foca, a rena e a ovelha islandesa representam diferentes formas de adaptação, resistência e equilíbrio em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Cada uma dessas espécies revela uma história de sobrevivência moldada por milhares de anos de evolução. O puffin domina o céu e o oceano, enfrentando falésias e águas geladas com precisão. A raposa do Ártico atravessa tundras silenciosas, mudando sua aparência para se camuflar e garantir alimento. As focas transformam o frio extremo em vantagem, navegando com eficiência nos mares do norte. As renas seguem seus ciclos migratórios, respeitando o ritmo da terra e das estações. E as ovelhas islandesas, símbolo de convivência entre o ser humano e a natureza, mostram que a adaptação também pode nascer da coexistência. Esses animais não vivem isolados. Eles fazem parte de um sistema delicado, onde cada mudança no clima, no oceano ou na paisagem gera impactos profundos. As transformações causadas pelo aquecimento global, pela interferência humana e pela alteração dos habitats naturais ameaçam esse equilíbrio construído ao longo de séculos. Proteger a Islândia selvagem significa respeitar os limites da natureza e reconhecer que até os ambientes mais resistentes têm um ponto de ruptura. Mais do que um espetáculo visual, esta jornada é um convite à reflexão. A Islândia nos lembra que a natureza não precisa ser domada para ser grandiosa. Ela existe em seu próprio ritmo, impondo regras claras a quem ousa atravessá-la. Observar esses animais é compreender que a sobrevivência depende de adaptação, paciência e respeito aos ciclos naturais. Se este documentário despertou em você admiração por essa terra de fogo e gelo, faça parte dessa jornada de valorização da natureza. Inscreva-se no canal para continuar explorando lugares selvagens e histórias reais da vida animal ao redor do mundo. Deixe seu like para apoiar este conteúdo e ajudar a levar essas histórias a mais pessoas. E compartilhe sua experiência conosco. Comente de onde você está assistindo e qual desses animais mais te impressionou. Ao conhecer e respeitar a vida selvagem, damos um passo importante para preservá-la. A Islândia continuará sendo uma terra indomável, mas o futuro de seus animais depende das escolhas feitas hoje. Este documentário termina aqui, mas a história da natureza selvagem continua, e você faz parte dela.